1994, comandava o Brasil do Dr. Enéas contra o sistema. Segunda parte da entrevista. Vamos juntos. Enéas, eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte. O jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, que o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem dúvida. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte. O senhor se inclui nisso? Não. Por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte. É difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios. Mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista. Um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? O Por preparo favor. só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. O conceito de preparo Isso não faz se limita sentido. aos sábios. Não, preparo. Bom, eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho. Senão, deixa eu terminar a expressão. Claro, o senhor tem todo o direito claro, de redarguir. Claro, se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso, um treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em 89, não um minutinho. É essa a questão. Sim, senhor. Não, senhor, como meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecie o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito, não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso,
que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. E tal, de um operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Por favor. O senhor eu estou obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que, para a presidência da República, da República, façamos como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de livre docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizem que é muito boa. Ela é melhor do que a anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato 7 minutos de exposição, apesar de estar todos os dias nos jornais. Dá outros 5, 6. Eu terei 1 minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante 13 minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de livre docência, de títulos e olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. E currículos? Para responder ele, por favor. Dever-se-ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização. Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, o mais diplomado, o mais não necessariamente. Graduado. Exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, preparo formal de faculdade. Formal. Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo, que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha estudado ciência... Um minutinho, por favor. Perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito, e se vamos pensar só para pensar, ir para o certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre assuntos dessa natureza. Eu não disse isso, eu não disse que... Veja, senhor, se eu não Sim, mas o senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Veja, senhor, mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão. O raciocínio leva a isso. O raciocínio leva a isso. Não disse isso. Veja, senhor, para o Só votariam os homens bons. Aqueles com certo nível de preparo. A República sensitária. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte. Primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. E qualquer pessoa, mesmo semi-analfabeta, como é o candidato do PT, é candidato a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida. Estou elogiando um aqui. Getúlio Vargas e Fidel Castro já são 2 ditadores. Se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dê-me o direito de pensar diferente. Não, lhe dou o direito. Eu só quero que o senhor diga... Então, vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por causa do socialismo. Qual é o seu modelo de estadista? Estadista, vamos devagar. Do presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só leitura. Meiji, no Japão. Criador da Era das Luzes. Que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, isso é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito.
O que provou que o povo queria ou Quer dizer, ser desejava. absolutista é irrelevante para o senhor, foi isso que eu vi? Quando o senhor diz absolutista, precisa ter Não, cuidado. foi O ele senhor que volta a Luís XIV. Não, é a né? história do Japão Não, que diz. Pois é, então. Não, eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza de água potável do planeta. Doutor Enéas. Peraí, que faz com que doutor essa Enéas. terra esteja mergulhada nesse processo Doutor Enéas. há muito tempo e não saia dele, Doutor não Enéas, tem a possibilidade de doutor sair. Enéas, já que o senhor tocou na questão da terra, eu gostaria que o senhor voltasse ao programa do senhor e o senhor respondesse ao senhor Ivan de Souza, de Jacareí, no interior de São Paulo. Posso tomar água? Qual é o projeto do senhor sobre reforma agrária? Desculpe, tomando água. É que um calor aqui, os telespectadores não sabem, é terrível. Veja bem, vamos primeiro mudar de novo a expressão. A expressão reforma agrária, ela já tem um contexto hoje, dentro do universo semântico de toda a população, que me cria um mal-estar até examiná-la. Eu prefiro responder ao senhor assim, de modo também sintético. É fundamental que seja feita uma reordenação do processo agrícola. Vou lhe dizer rapidamente os pontos que já estão estabelecidos, que muitos ainda há a estabelecer, alguns, do nosso ponto de vista. É preciso que haja crédito rural mesmo, e não de fase de conta. Ou seja, é preciso que se privilegie o pequeno produtor, que se privilegie também o médio produtor, que se volte a fazer como no passado se fazia, um investimento maciço no campo. Nós temos sol o ano inteiro e poderíamos ter 2 ou 3 safras por ano. É uma questão de investimento. É preciso que exista todo um sistema de apoio ao homem do campo, que hoje é alijado praticamente de todas as vantagens que tem o homem da cidade. É preciso que haja uma preocupação de toda a nação, e essa preocupação, a nosso ver, só existirá, no nosso caso, em nós deixarmos de ser corredor de exportação, que se exportem os excedentes e que se mitigue a fome. Doutor Enéas, talvez o senhor tenha esquecido de uma coisa talvez que seja importante. Terra para esse homem que o senhor está dando crédito, está dando assistência técnica, etc. O senhor daria terra para o homem sem terra? Existe toda uma faixa de terras que pode ser ocupada no momento sem nenhuma desapropriação. Essa questão é extremamente séria e eu não me permito, sem ter o acesso à informação precisa, fazer uma afirmativa que seja uma aleivosia. Os senhores, como jornalistas, sabem que as informações que nos chegam são distorcidas. Quando eu falei ainda agora para os senhores de Banco Central, eu sei o que estou dizendo. Quando eu falei de PMF, não cheguei a falar, porque eu cortei no momento. Quando se procura ler nos jornais, a gente não encontra a informação. Qual foi a receita do IPMF? Que foi apresentado como sendo solução há pouco tempo. Ele era 0,25%, né? 0,025. Não, 0,25. É um quarto de um. Não é 0,25. Se o senhor multiplicar 0,25 por 16, 5, 80, o senhor vai ter 4, que é a ideia do professor Marco Sintra, criador do Imposto Único. Se o senhor multiplicar isso por 12, o senhor vai ter a receita do ano, uma projeção. Sei. Foi em abril, a receita foi de 150, uma fração de que eu não me recordo, 150 bilhões de dólares. O total vai dar 64 bilhões de dólares. Veja como recursos aparecem rapidamente, um minutinho. Mas ninguém sabia, isso foi feito assim rapidamente. 150 milhões de dólares, com certeza. Sim, Doutor Enéas, eu eu queria saber. Doutor Enéas, Retirados da população, ué? Sim, tudo bem. Não, eu estou dando um exemplo, Não estou peraí. entendendo a conta. Não, eu estou... Onde é que o senhor chegou a 156 bilhões de dólares? Não, 150 milhões, Não, por 0,25% mês, de tá tudo certo. foi. Ah, tá certo. milhões. Mas dá Milhões. 7, neste ano dá Doutor 7 Enéas, milhões. Não, eu tenho dados oficiais. 150 milhões, e se o senhor multiplicar isso por 16, o senhor tem os 4% previstos pelo professor Marco Sintra. 2 para quem emite, 2 para quem recebe. Para terminar a análise. Isso vai dar no ano, pode fazer as contas, vai dar 64 bilhões de dólares. Certo? 64, com certeza, por favor. Pois não, Ibsen. doutor Sem Enéas, fazer doutor contas, Enéas, por onde o senhor favor. quer chegar? Doutor Eu Enéas, quero chegar ao seguinte, essa informação não chega à população. Assim também, veja bem, eu não tive... Doutor Enéas, o número é 7 bilhões, 64 bilhões de dólares, é 3 vezes a arrecadação da União no ano, doutor Enéas. Se o senhor me permitir, se nós fizermos um intervalo, eu faço as contas e lhe mostro. Eu vou repetir. 150 milhões vezes 16, Por que vezes 16, 12... doutor Enéas?
Porque a alíquota é 0,25% e a proposta do professor Marcos Sintra é 4%, meu Deus. É 2% para quem emite, 2%. Tem o Marcos Sintra com isso? Porque ele é o criador da ideia do imposto único. Mas não foi o imposto dele que foi... Mas foi uma distorção. Esse IPMF é um faz de conta do imposto único. Que é isso? Como não foi? O IPMF foi uma percepção primeira da realidade para que depois se aplicasse o imposto único. Doutor Enéas, é o seguinte. Deixa eu só terminar o negócio da terra. Eu não tenho, e meu grupo ainda não teve acesso às informações reais. A gente pede uma informação, ela é distorcida, ela é guardada, ela é escamoteada. O orçamento, qual é o orçamento da União? Não foi votado até hoje. Estamos na metade do ano, por suas excelências, os senhores congressistas. Então eu não tenho ainda para lhe dizer a informação precisa da questão da terra. Essa é a resposta minha. Pode ir. Bom, só para dizer, por favor, que o senhor acabou de responder, doutor Enéas, a pergunta do nosso telespectador, o senhor Agostinho Ferreira Filho de Moema. Pois não, Ibsen? Doutor Enéas, pois não. Eu gostaria de saber se o senhor acha necessária uma reforma na Constituição e se o senhor a faria dentro do Palácio do Planalto ou a negociaria com o Congresso. Olha, a Constituição tem muitas coisas. Tudo que se apregou aí para mudar da Constituição, para mim, não faz o menor sentido. A maioria das coisas. Por exemplo, minério, subsolo. Não vejo razão nenhuma para isso. Pelo contrário, as empresas ditas nacionais são apenas a vidraça de grupos poderosos multinacionais que estão por trás. Então, não vejo. Para mim, são lobbies gigantescos para desnacionalizar cada vez mais o Brasil. Não é? Bom, segundo, monopólio. O nosso partido é totalmente favorável ao monopólio do petróleo, das telecomunicações e seria também do aço. Só que o aço não adianta mais, já venderam. Agora, se o senhor perguntar por quê, eu também respondo. Quem detém petróleo, detém energia. Quem tem energia, tem progresso. Tem progresso, tem desenvolvimento, tem investimento, tem produção, tem emprego. Ora, abrir o monopólio, quer dizer, desfazê-lo, o senhor dirá, não, mas são empresas nacionais. Não necessariamente. Pode ocorrer o mesmo que ocorreu com mineradoras. Grupos poderosos alienígenas estarão aqui daqui a pouco. Doutor Enéas, estou recebendo uma informação aqui. Apenas o senhor levantou uma questão, essa questão da pessoa ser culta ou não. Eu sou Francisco Magalhães, de Goiânia. Em Goiás, pergunto ao senhor o seguinte. O que é que o senhor faria com o atual primeiro-ministro da Inglaterra, o senhor John Major, que só tem o 2º grau? Mas o 2º grau pressupõe um nível médio de escolaridade. Não adianta perguntar. O que eu faria com ele? Veja bem, todas as vezes em que eu ouvi o senhor John Major manifestar-se, eu não vi incultura. Eu não vi nele um nível de instrução tão abaixo da média como quer o senhor telespectador dizer. Perdoe-me, o senhor não faria nada. É um homem que quando se... Doutor Enéas. Agora só eu. Eu te ensino agora, só um instantinho, para barrar. Que deveria ser exigido, quer dizer, o mínimo, só isso. Tá, o senhor disse o que o senhor não adotaria numa revisão constitucional. Não, sim. Mas o que o senhor faria e se o senhor negociaria isso com o Congresso? Veja bem. O presidente eleito, ele dispõe hoje de um instrumento jurídico que é válido, é legítimo, né? Que é a medida provisória. Que é usada, há poucos dias perguntaram no Jornal do Brasil, o senhor usaria? Claro, a medida provisória permite ao presidente da República uma ação rápida. Então, a medida provisória ela é usada no sentido de vencer uma questão emergencial. Aliás, no Brasil, nós vivemos em permanentes questões emergenciais. Tudo é uma emergência. O Brasil não vive em regime de urgência, vive em emergência. Né? A gente poderia falar 2 horas sobre os campeonatos mundiais. O Brasil é campeão do mundo em doença de Chagas, tripanossomose americana, é campeão do mundo em esquistossomose mansônica, campeão em doença de Chagas. O senhor Carlos Chagas falava nisso no início do século. Bastaria acabar com as casas de pau a pique e nada se fez durante 60 anos. Quer dizer, então, eu tenho a impressão, de novo, que os senhores congressistas serão, já disse e repito, extremamente simpáticos à tese de reedificar a ordem nacional, uma vez que eles são legítimos representantes do povo. Parece que a maior parte dos congressistas tem curso superior, não tem? Não sei lhe responder. Doutor Enéas, o que o senhor acha que precisa para o Congresso? Uma vontade. Preciso a deflagração. Para entrar, para ser deputado, para o que ser precisaria? senador.
Qual é o requisito? Não sei lhe responder. A formação mínima. A formação mínima. Olha, peraí, no exterior, em alguns países, existem escolas de formação política. Aqui também tem. Peraí, por favor, vamos devagar. O senhor vai me dizer que os congressistas que estão fizeram escola de política? Não disse isso. Ah, perdão. Eu disse que tem escola de formação política. Vocês congressistas fizeram... Tudo bem. Não, então é porque... Eu só queria entender o seguinte, ao longo do programa o senhor chamou os políticos de escória... Não, pertence à escória. Pertence, tá bom. Pelas atitudes que vêm a público. Tá bom. Eu não os conheço pessoalmente. Eu só queria terminar a pergunta. Pois não. Desculpe, Bom, aliás. políticos, o senhor já esculhambou à vontade. A imprensa dedica-se à luxúria e a fazer a pregação do que o senhor acha que são os candidatos dela à imprensa. Mas os eu técnicos acho... do governo... Espera um pouquinho, só terminar a pergunta. Os técnicos do governo só negam informações, o senhor não consegue... esconde, mistifica, etc. Tal. As pessoas sem o mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Enéas? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, é uma maneira extremamente inteligente, que caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio. Aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que aí está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor, gigantesco, fora da política? Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor... Não, é evidente, eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Agora, mas nós não, nós queremos dar desordem. Olha, os senhores, perdão, de novo, os senhores, a imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja, vai para a capa da revista Veja. Por que o senhor está falando tanto da revista Veja? Eu citei 2 vezes, é o órgão de maior poder de penetração, né? Ué, não é o órgão. O dia desse, um senhor dele ligou para mim que fazia entrevista. Eu falei, não, eu faço entrevista com os senhores com gravador, com qualquer órgão. Por quê? Porque eu não acredito, ué. Os senhores distorcem dessa matéria que o senhor tem na mão, há coisas que eu não disse aí. Quando ele me perguntou, eu disse, é verdade, eu disse. Não tem por que mentir. Mas há coisas... E o senhor vai dizer assim, reaja, para daqui a 6 meses vira retratação, quando tudo já acabou, que Doutor adianta Enéas, doutor Enéas, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas. Eu gostaria. O senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao tema. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. 2 homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, com silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, não, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Sabe? A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição de... Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora com relação ao tratamento que o senhor dá. Vamos lá, o tratamento. O homossexual é um ser humano
como qualquer outro ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor, agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem-se. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a mim, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito, como está ocorrendo de quando em quando, como você pregou. Todo o seu partido pensa desse jeito? Bom, o senhor está autorizado a interrogar, não as pessoas que gritam meu nome é Mestre, mas os líderes, os nossos presidentes regionais. O senhor virá essa resposta. Qual é o tamanho do seu partido hoje? Não sei. Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcel, aí a rua... Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi. Houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui. Inclusive uma falta, se não me engano, de comportamento. Não sei bem o que foi, eu não vi. Contaram-me. Né? E ele, o senhor vê as pesquisas, estão. No ABCD eu tenho mais votos que ele. Então, partido político no Brasil é uma estrutura hoje extremamente comprometida. Justamente por causa dos acordos espúrios. Agora, se eu perguntar qual é a penetração do meu nome na massa, aí só pagando para ver. Zonés, nós completamos 1 hora de entrevista com o senhor. Nós queremos agradecer sua presença aqui no Roda Viva. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Em 1994, o Brasil vinha de uma crise histórica, de um impeachment. A população já não tinha emprego, muitos passavam fome nessa época. Maquiavel já falava pão e circo e eles esquecerão dos seus problemas. Distração barata na TV, tipo Gugu, pornografia, banheiro do Gugu, Carla Pérez, tantas outras porcaria que rondava a mente do brasileiro, sem contar que até nos dias de hoje se fala em 1994, a galera só lembra da porcaria da Copa do Mundo. Dr. Enéas, o visionário tá morto, vou ficando por aqui, quem quiser se inscreve no canal, vamos acordar, não vamos ser um PG do sistema aí, galera.